Agora a gente vai começar a fixar. Olha só o nosso mapinha. Estatuto da Criança e do Adolescente, capítulo 3, do direito à convivência familiar e comunitária. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Vamos aqui no parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 desta lei. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas, promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Fala, professor! Fala, professora! Olha aí, do direito à convivência familiar e comunitária, artigo 19. Como é que a gente vai fixar isso aí, professor? A gente fixa fazendo questões. Vamos fazer questões para fixar esse assunto aqui. Em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 90, marca a alternativa incorreta, professor. A alternativa incorreta, cuidado, sempre na prova você destaca o pedido, se é correto ou incorreto. Letra A. A criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão participar de programa de apadrinhamento. Atenção, eu quero que eu vou sempre frisar nisso aqui. O importante para a gente aqui é a gente descobrir como está sendo pedido o assunto que a gente está estudando. Essa parte aqui, essa letra A gente vai estudar logo daqui a pouco a gente vai estudar ela, tá? Ela não está incorreta, ela está correta, mas calma que você vai fixar isso. Então eu quero que você tenha calma. Eu quero que você confie no nosso método, confie no processo, tá? Confie no processo. Vamos aqui. A letra A está correta, a gente está procurando a incorreta. Calma aí, professor. A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Isso aqui a gente vai estudar também, está correto, tá?
É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta, no mínimo, seu desenvolvimento parcial. Olha só, professor, vamos só voltar no mapa para você entender aqui uma coisa. Agora a gente vai começar a fixar. Olha só o nosso mapinha. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Integral, marque isso aí. Desenvolvimento integral. Vamos voltar lá para a nossa questão. Agora eu quero que você leia novamente aqui essa questão, a alternativa C, leia junto comigo, professor. Leia comigo novamente. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta, no mínimo, seu desenvolvimento o que, professor? Seu desenvolvimento integral. Aqui está parcial, aqui está integral, ó. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Agora você sabe como eles pedem o artigo 19 em provas. Eles vão trocar aqui, ó, o integral aqui por parcial. É isso que eu quero que você entenda. Use a sua inteligência. Os demais estão corretos, a gente vai estudar os demais tópicos logo a seguir. Ó. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe, adolescente que estiver em acolhimento institucional. Marque isso aí que isso aqui está certo. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe, adolescente que estiver em acolhimento institucional. Aqui, ó, toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. Isso aqui a gente vai estudar daqui a pouco. A criança e adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Lei 8.069, de 13/7/1990, artigo 18A. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ok, vamos lá. Como regra, o artigo 19 do ECA estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser criados e educados no seio de sua família e, excepcionalmente, em programa de acolhimento institucional, não se prolongando por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade e urgência. Lembra aí, professor? Lembra ou não lembra? Vamos lá. Por equipe especializada e multidisciplinar que atenda ao seu superior interesse a partir de decisão devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, em programa de apadrinhamento que vise restabelecer os vínculos externos, bem como a convivência familiar e comunitária. Vamos lá, vamos descer. Por família estendida, comprovada a colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. E aí, professor, lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra, professor? Vamos acordar, olha só.
meia-noite e 25 do 26/6/2023. Eu poderia estar dormindo, mas estou aqui com vocês. Olha só, professor, o artigo 19. Fixa aí, professor. É para fixar, hein? Aqui é para quem quer estudar. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Olha só, letra E. Em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Está correto, Juvenal? Está correto. Atenção! Não se preocupe com essas outras alternativas. Ajude seu cérebro a fixar o que a gente está estudando. Fixa isso aqui, copia isso aqui, pausa o vídeo, copia isso aí no caderno, copia, ou você depois, né, anota o artigo aqui, o artigo 19 que a gente está estudando, anota os artigos e depois você copia no seu caderno. É assim que você tem que fixar isso. Não adianta você ficar apenas vendo o vídeo, olhando no celular, vendo outra coisa. Não, você tem que focar. Foco é isso. Não adianta você falar, eu estou focado e está vendo o celular. Não adianta você mandar mensagem para mim no WhatsApp dizendo que está focado. Você está focado no celular, você não está focado no estudo. Então vamos lá. Quero que você fixe isso aqui, ó. Eu quero que isso aqui fixe na sua mente para quando cair na prova você saber acertar. Não esquenta, não fica esquentando aí com coisa que não tem necessidade. Simulados, tem vários aqui no canal, tem questões para baixar, mais de 2.000 questões. O pessoal tá aí, eu não consigo baixar, mas consegue sim. Vamos lá. O artigo 19 do ECA discorre que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta. Que garanta o quê? Seu desenvolvimento integral, sua proteção integral, possibilidade de reintegração familiar, acolhimento institucional superior. E aí, professor, não dá para errar mais, né? Já aprendeu, já deu tempo de aprender. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Seu desenvolvimento integral, Juvenal. O pessoal reclama de tudo. Vamos para a próxima questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada o quê, professor? Olha, a gente leu isso aqui, a cada X meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. No artigo 28 desta lei. Vamos lá. Assinala a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. 2, 3, 5, 6 ou 12, professor. Aqui, ó, nessa lacuna aqui. A situação reavaliada aqui, ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada o quê? 2 meses, 3 meses, 5 meses ou 6 meses. E aí, sabe ou não sabe, professor? Fácil, hein? Muito fácil. Quer ver o mapa para fixar? Vamos ver o mapa. Olha só que bonitinho o nosso mapa. Olha só esse parágrafo primeiro aqui. Olha só que bonito. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. No máximo a cada 3 meses. No máximo a cada 3 meses. Marca isso aí no coração, professor. Marcou?
Marcou, então se marcou, marcou. Se não marcou, se ferrou. Olha aí, 3 meses, hein? Vamos voltar para a questão. Então aqui ficou fácil, o gabarito aqui é 3. Letra B de boa noite, boa madrugada, bom dia. Próxima questão aqui, como diria minha tia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo que trata do direito à convivência familiar e comunitária, ressalta que toda criança e adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada o quê? Ficou fácil, né, professor? 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 10 meses? E aí, professor? Fácil demais, você acabou de ver isso aqui, não dá para errar, né? 3 meses, professor. Parágrafo 1º lá do artigo 19. Acabamos de dar uma olhada nele. Vamos aqui, outro aqui, ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 90, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Neste sentido, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, professor. 3 meses, está correto. Devendo a autoridade judiciária competente com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Aí tem o 2. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Aí, professor, será que tá certo? Será que tá certo? Vamos dar o 3 aqui. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. E aí, você acha que tá certo ou não, professor? Opa, essa daqui. E aí, pensa um pouco. Opa, tem aqui, ainda tem mais. A alternativa que responde corretamente é 1 e 2. Opa, peraí, professor, calma. Meu pai. 1 e 2, 1, 2 e 3, apenas 1, apenas 3 ou apenas 2 e 3, professor? Pensa, professor. Bora ver o mapa, professor? Tá na dúvida, professor? Vamos ver o mapa pra gente fixar isso aí, professor. A gente já fixou esse aqui, né? A cada 3 meses a gente já fixou. Não diga que você não fixou, professor. Agora a gente precisa fixar esses dois aqui. Vamos ver se a gente consegue fixar esses dois aqui. Olha nós aqui novamente no nosso mapa, professor. Olha só, veja só o parágrafo 2º desse artigo aqui. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Agora vem aqui, parágrafo 4º aqui. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas, promovidas pelo responsável nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Marca aí no coração, professor. Marca aí no coração.
Então agora ficou fácil, né? Vamos apagar aqui, abrir novamente nosso mapinha aqui, ó. Parágrafo segundo, vamos ver aqui. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Olha só, é o que está aqui, ó. Não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, está correto. Olha aqui o item 3, o item 3 é aqui, ó, parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. É o que está aqui, ó. Ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial, professor. Então está correta 3, a 2, e a gente sabe que a 1 está correta também. Então tá tudo correto, a 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3 é a letra B de beijo. Vamos para a próxima questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Oh, beleza! Sendo assim, assinale a alternativa correta. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos, professor. São 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. São 2 anos, professor. Rapidinho. Não se prolongará por mais de 18 meses, professor. Só uma dica. Vamos lá, então, letra A está incorreto. Letra B. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 6 meses. Está errado, né, professor? Já sabe que está errado. B está errado. A está errado. Vamos à letra C. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 3 anos, professor. 3 anos. 3 anos, não, já sabe que está errado. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Eita, professor! E a letra E, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 15 meses. A gente acabou de ver que são 18 meses. Olha só, para fixar, hein? É só para fixar no coração. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Fixou. Fácil. Então aqui a alternativa correta aqui é a letra D. Permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Certo ou não, professor? Certo ou não? Vamos para a próxima questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a permanência de uma criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional, quando necessário, não se prolongará por
mais de 18 meses, 12 meses, 24 meses ou 36 meses. Assim ficou fácil, hein, professor? Ficou fácil demais. Isso aqui você sabe até dormindo. 18 meses, acabamos de ver aqui, ó. Mais uma vez, repetindo até você marcar no coração. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Mais uma questão aqui, mais uma questão. O afastamento de uma criança ou adolescente de sua família é uma medida excepcional, aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física ou psíquica. Quando esse afastamento for necessário, esforços devem ser feitos para viabilizar, no menor tempo possível, a garantia da criança à convivência familiar e comunitária, para privilegiar o melhor interesse da criança e do adolescente. O parágrafo 3º do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que terá preferência em relação a qualquer outra providência a opção de um lar adotivo que acolha em segurança, o cuidado sob a tutela de parente próximo, a inserção e permanência em instituição de acolhimento, a manutenção ou reintegração à sua família, a colocação sob guarda em uma família. E aí, professor? Sabe ou não sabe, professor? Sabe ou não sabe? Vamos dar uma olhada no mapa para você recordar. Olha aqui o nosso mapa, olha só, professor. Olha esse parágrafo 3º que diz o parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 129 desta lei. Parágrafo 3º, a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família. Vamos da questão. Então agora ficou fácil, hein, professor? Agora ficou fácil, né? A gente acabou de ver que ficou fácil. É a letra D, né? Letra D. Manutenção ou reintegração à sua família. Ah, ficou em dúvida? De novo, professor. Ficou em dúvida de novo. Olha aqui, ó. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção e apoio e promoção nos termos do parágrafo 1º e do artigo 23 dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 dos incisos 1 a 4 e do caput do artigo 129 desta lei. Manutenção é a resposta. Próxima questão. A partir da leitura da Lei nº 8.069 de 90, pode-se identificar prerrogativas destinadas a crianças ou adolescentes, inseridos em programa de acolhimento familiar ou institucional. Desse modo, é correto afirmar que, olha só, sua permanência não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. E aí, professor, certo ou não? Certo ou não? Tá certo, né? Acabamos de dar uma olhada nisso aqui. Então, essa aqui está correta, professor. Está correta, você sabe que é 18. Mas você lembra que... Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Calma aí, professor. Eu quero te mostrar isso aqui. O parágrafo que a gente viu foi o 3º. E o 3º fala a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente e sua família. Aquele lá que a gente marcou de 18 é esse parágrafo 2º. Então, nós não está mais estudando o parágrafo 2º. Mas por que a gente está vendo uma questão que tem o parágrafo 2º como alternativa correta? Porque dentro dessa questão aqui, ó, foi pedido aqui o parágrafo 3º, que a gente está estudando agora é o 3º. Então, aqui, ó, a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente
A sua família substituta terá preferência em relação a qualquer outra providência, estando incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção. O que é que está errado aqui, professor? O que é que está errado? A manutenção ou a reintegração de criança, vamos marcar aqui. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente, olha, a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente, está correta, até aqui está correta. A sua família, aqui está a sua família substituta. Olha só, aqui é adolescente, a sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, não é família substituta. A alternativa correta aqui é a letra A, já tinha marcado. O contexto aqui era para mostrar como a questão, o inciso que a gente estava estudando foi cobrado. E vamos para a próxima questão aqui. No Estatuto da Criança e do Adolescente está posto que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Nesse sentido, pode-se afirmar que o que, professor? Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Olha, a gente já estudou isso aqui, hein, professor? Já estudamos isso aqui. Você sabe que não são 6 meses, né? Lembra lá dos 3 meses lá? A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Lembra desse aqui, ó? A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional. Lembra ou não lembra, professor? Olha só, mais uma vez para você lembrar o parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Então aqui está errado aqui, ó. Não fala em 2 anos, são 18 meses, tá? 18 meses. Vai marcando esses números. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e de auxílio apenas, nos termos da legislação vigente. Esse apenas aqui já vai deixar a questão errada. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. E não será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. A alternativa correta aqui é a letra D, mas eu sempre vou bater nessa tecla. O que importa para a gente é você fixar essa aqui, ó, porque é o parágrafo 3º que a gente está vendo agora. No Estatuto da Criança e do Adolescente está posto que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Nesse sentido, pode-se afirmar que, olha só, está parecendo que está repetido, por quê? Porque a gente tem que dar uma olhada agora no parágrafo 4º. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 4º? Vamos lá no mapa. Olha só o parágrafo 4º para você fixar novamente. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, ou seja, o pai ou a mãe presos, tá? Será garantida a convivência da criança com eles, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial, certo? Só para você recordar. Então, essa questão aqui é repetida só para a gente fixar esse parágrafo 4º aqui. Só para a gente fixar o parágrafo 4º, que diz o quê?
Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Vamos para a próxima questão. A respeito do que estabelece o ECA, analise as afirmativas a seguir. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos, professor. 2 anos, você já sabe que são 18. Então já pula essa. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Isso aqui acabamos de ler o parágrafo 4º. Está correto, está correta. Isso aqui vou marcar como correto. Está correto. Agora o 3 aqui. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, professor. Estudamos isso agora há pouco, não tem como você ter esquecido, não tem como ter esquecido. Então aqui assinale as alternativas corretas. Nossa, calma que eu tô com sono, é 1h da manhã. Apenas 1 e 2 estiverem corretas, se apenas 2 e 3 estiverem corretas, se apenas 1 e 3 estiverem corretas, se todas as afirmativas estiverem corretas. Correto está a 2 e a 3. Onde é que tem 2 e 3? Letra B para vocês. Tem mais? Tem mais. Vamos a essa próxima questão. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisa as assertivas abaixo. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 1 ano, professor. É 1 ano, professor. Você acabou de ver isso aqui, professor. Está errado. Vamos aqui ao 2. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional se prolongará por mais de 24 meses, professor. 24 meses? Também está errado. Vamos ao 3 aqui, professor. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Tá certo ou não tá, Juvenal? Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela autoridade responsável, independentemente de autorização. Tá correto, né? Acabamos de ver isso, tá correto. 3 está correto. E a 4? Será garantida a convivência por apenas 3 meses da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional? Não, não é, né, professor? Não é, professor, não é. Você sabe que não. É só saber aqui, ó, só o parágrafo, aqui é um parágrafo, tá? Esqueci o parágrafo aqui. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Não fala de prazo, tá? Não fala de prazo. Não fala de prazo. Aqui, ó, eles colocaram 3 meses para você confundir com aquele outro lá. Então, isso aqui está errado. Está correto aqui apenas a 1. A letra A, apenas a 3, que seria a letra A. Apenas 3. Apenas, deixa eu ver se eu não estou confundindo para o pessoal não. Ah, ele errou. Apenas 3. Certo?
Vamos para a próxima aqui. Olha, agora já é o novo mapa, o artigo 19A. 19A. Então vamos dar uma lida no artigo 19A para a gente fixar no coração. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para adoção, ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal puerperal, nome difícil da bexiga, puerperal. Quando eu tiver uma filha, o nome dela vai ser puerperal. Parágrafo 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo 3º. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação de genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Mas isso aqui, como eu digo sempre, a gente só vai fixar fazendo questões. Mas atenção, as questões vão ficar para o próximo vídeo porque eu estou morrendo de sono. Como baixar questões grátis para concurso de professor? Olha só aqui, professor. Você vai clicar no nosso link, vai chegar na nossa página aqui. Aí tem aqui, questões grátis. Baixar todas as questões, agora tá mais fácil. É só clicar aqui, professor. Ou nesse aqui, ou neste aqui. Você vai clicar e vai acontecer uma mágica, professor. Olha só. Você pode fazer o quê? Baixar um por um, ou você pode aqui, ó, fazer download de tudo. Olha só que você vai ter grátis, 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 grátis.